Olá, seja muito bem-vinda e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como recuperar a autoestima depois de um fora ou de um término. Porque não tem jeito, né? Quando a gente passa por uma situação dessa, a gente se sente mal, essa é a verdade. Ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de terminar um relacionamento. Isso mexe profundamente com as nossas emoções e às vezes nem precisa ser um relacionamento amoroso, tá? Às vezes é uma amizade que acabou, um trabalho que você foi desligada, você foi mandada embora, enfim, são muitas situações que podem soar como um término ou como um fora, né? Muitas vezes uma mensagem no WhatsApp que não foi respondida, isso gera uma série de emoções dentro da gente. Então eu vou compartilhar aqui nesse vídeo alguns detalhes que você precisa se atentar para que isso não acabe com você, porque normalmente a gente tem essa tendência de ficar acabado. Então, primeira coisa, quando acontece uma situação dessa, é natural que bata a rejeição. E a rejeição é a maior dor que um ser humano pode sentir emocional, é a rejeição, né? Comprovado cientificamente que quando a gente se sente rejeitado, ativa no nosso cérebro as mesmas áreas de uma dor física. Ou seja, se você dá uma topada no sofá, aquilo dói, você para e você fala, ai meu Deus, que dor. É a mesma dor quando a gente se sente rejeitado, ou por um fim, ou por uma falta de resposta de alguém. Então, ser rejeitado dói. Isso explica porque muitas vezes a gente tá lá no meio do nosso dia, acontece e a gente às vezes nem percebe alguma situação que faz com que a gente tenha vontade de ir pra casa, deitar e chorar. Porque aquilo ativou alguma coisa que você se sentiu rejeitada. Às vezes, uma forma que alguém falou, alguém que não te falou bom dia, pode ativar isso em você. Então, quando a gente passa por um término, é natural que a gente sinta rejeição. E aí, qual que é o problema? O problema não é a gente sentir a rejeição. O problema é que a partir da rejeição que a gente sente, a gente começa a se rejeitar. Então, já tá doendo porque a rejeição dói. E aí eu começo a me auto-rejeitar, a pensar coisas sobre mim, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não mereço ser amada, de que eu sou pouco para aquela pessoa, ou para aquele emprego, ou para aquela amizade. E aí eu começo a entrar num processo de auto-rejeição, ou seja, dói 2 vezes mais. Então, uma das coisas que você precisa fazer nesse processo é não se rejeitar nesse momento. É se acolher, é olhar pra você e dizer, é você imaginar que é uma pessoa que você ama muito, uma amiga, a sua irmã que acabou de passar por um término, acabou de tomar um fora. O que você falaria pra ela? Você ia falar, olha, tá vendo? Você não vale nada. Tá vendo? Você não merece ser amada. Não, você ia pegar ela no colo e você ia falar, vem cá, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, vai passar. Você é maravilhosa. Então isso é o que você tem que fazer com você. Se acolher nesse momento ao invés de você se rejeitar. Aí nesse processo doloroso que é o término, que é um fora, né, que muitas vezes a gente toma. Outra coisa que a gente precisa fazer é a gente observar os nossos pensamentos, porque a gente costuma, a rejeição ela é meio alucinógena, faz a gente criar história, criar coisa na nossa cabeça. E eu gosto sempre de contar uma história de uma paciente que eu atendi durante muitos anos, e ela falava o seguinte, né, ela estava desempregada, ela estava passando por um processo de fazer várias entrevistas de trabalho, e aí ela sempre não estava conseguindo um trabalho, não estava dando certo, e ela sempre saía da entrevista sentindo que ela era péssima, que ela não era boa o suficiente para aquilo, e ela ia se acabando cada vez mais. E aí eu lembro que teve uma situação que ela ia fazer uma entrevista e ela me ligou antes e ela falou assim, Bru, tô indo fazer a entrevista, ai meu Deus, tô com medo. E aí eu falei pra ela o seguinte, olha, essa vez o que vai acontecer? Você vai lá, você vai dar o seu melhor e se por acaso você receber uma negativa, você vai pensar o seguinte, Deus tem algo melhor pra mim. Esse trabalho não deu certo pra mim, não é porque eu não sou boa o suficiente pra ele, é porque Deus tem algo melhor pra mim. Porque a pessoa que tá com a autoestima no chão, tem a tendência, né, tá com a autoconfiança no chão, tem a tendência de achar que aquela pessoa, que ela não é boa o suficiente pro outro, de que ela não merece ser amada, de que aquele trabalho não é bom, de que ela se diminui pra justificar aquela situação que tá acontecendo. E o que eu convidei ela a fazer foi pensar, não é que eu não sou boa para esse trabalho, é que Deus tem algo melhor pra mim. E aí o que acontece? Ela começa a se enxergar dessa forma. Então, dito e feito, ela não passou na entrevista, ela recebeu uma negativa e ela falou pra mim, não, eu vou acreditar que esse trabalho não deu certo, é porque Deus tem algo melhor pra mim, e ela se agarrou nessa verdade. E aí o que aconteceu? A próxima entrevista que ela fez, ela conseguiu o trabalho, porque ela já foi pra essa entrevista com a mentalidade o quê? Deus tem algo bom pra mim. Não é que eu não sou boa o suficiente, e isso muda tudo. Então, se você terminou, se você passou por um término em qualquer área da sua vida, você precisa tomar cuidado
para você não achar que é tudo sobre você, que você é culpada por tudo, que você não é digna de ser amada. E você precisa confiar e pensar que talvez Deus tenha algo melhor para você, tem uma pessoa melhor para você, tem um relacionamento melhor para você. Às vezes Deus está te livrando de algo. Mas a nossa tendência é que a gente entre no processo de auto-rejeição, que a gente acha que a gente não é digno de ser amado, de que a gente não merece aquelas coisas e na verdade não. Você pode enxergar isso de outra forma. Você pode enxergar o quê? Talvez eu já aprendi o que eu tinha que aprender aqui, eu já vivi o que eu tinha que viver e agora eu estou pronta para a próxima etapa. Porque se você não tem esse pensamento, você vai acabar indo para o próximo relacionamento ou indo para o próximo trabalho com a ideia de que você não é boa o suficiente. E aí você nunca vai encontrar uma pessoa que você se sinta amada, um trabalho que você se sinta realizada, porque sempre você vai carregar essa sensação de não ser digna disso. Então, se você praticar essas duas coisas, não se rejeitar, se acolher e cuidar dos seus pensamentos, confiar. Tem uma música, até eu queria deixar aqui de sugestão, chama É Tudo Sobre Você. E essa música fala que a porta fechada é Deus e a porta aberta também é Ele. Então, quando a gente confia nisso, a gente começa a parar de lutar tanto e sofrer tanto quando termina alguma coisa na nossa vida. É claro que a gente vai sofrer? Vai. Por quê? Porque dói, né? Ninguém gosta de perder alguma coisa que tem valor. É importante chorar, é importante passar pelo luto, é importante se acolher, mas é importante a gente confiar também que Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele sabe de tudo e Ele sabe muito mais o que é melhor para sua vida do que você. A gente tem essa tendência de querer controlar, de querer saber e na verdade não. Então, eu queria que você repetisse essas frases comigo no final desse vídeo, se você tá passando por uma situação dessa. Então, repita comigo em voz alta. Eu sou digna de ser amada. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus está no controle da minha vida. Nem tudo é sobre mim. Eu tenho valor. Repete essas frases, anota essas frases para você poder, nos próximos dias, enquanto você está vivendo esse término, você internalizar isso. De que você tem valor, de que você é digna de ser amada, de que Deus está no controle na sua vida. Você vai perceber que você vai passar por esse momento difícil de uma forma muito mais leve, tá? Então é isso, se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui, né? Conta como é que isso chegou até você. Lembra de se inscrever no nosso canal, porque a gente compartilha muitos conteúdos aqui de como você pode transformar a sua vida através do seu amor próprio, da sua autoestima, como você pode construir essa autoestima e também curte esse vídeo, comenta, compartilha com as pessoas que precisam desse conteúdo, tá bom? É isso, então, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.